Olá, eu me chamo Matheus. O Espírito Santo me designou para fazer a história profética, né? A história dos profetas maiores e menores do Antigo Testamento. Podemos começar a falar dos menores. Eu dividi alguns aqui no canal, depois você vai lá ver. Bom, porém hoje será a história do profeta Jonas. Vai ficar no card aqui em cima para você que está vendo no YouTube. Hoje será a história do profeta Jonas, conhecido como profeta Fujão, ou simplesmente Jonas. Deus Melchior, nosso Messias, te abençoe. Tem cada nome Jonas no hebraico, no grego e no aramaico juntos, derivado de Ioná, que significa pomba, pombo, ser pacífico, presente de Deus, e também significa Ioahá, ou seja, ele é uma pomba, como se fosse representado por uma pomba. Eu te faço jorrar sobre as águas vivas, fontes a jorrar, fala mesmo. Júnior, hoje Deus te pega com Jezabel, mulher mortífera e má. Uma tradução do nome Jonas seria errônea para muitos ornamentistas. O significado do nome, para eles, o verdadeiro é meu beija-flor ou meu ganso. Para muitos, o significado do nome dele é ganso ou beija-flor. Os outros nomes estão errados, segundo eles. As pessoas responsáveis por pesquisar os nomes corretos acham que eles traduziram errado para que o nome dele pudesse ser chamado de pomba por causa do Espírito Santo, para que pudesse parecer mais divino o nome dele. Eles acham que eles mentiram na tradução. O nome correto passa a ser beija-flor ou ganso. Já tem outros teólogos que acreditam que o nome é o de cima que se tem mesmo, que são corretos sim. Ou seja, não dá para saber o nome exato do seu significado, do profeta Jonas. O profeta Jonas, para muitos, ele era casado, como está escrito no livro de Leonardo. Não foi inserido na Bíblia, por conta de toda teologia má e de prosperidade. A Bíblia só ficou os livros que os primeiros cristãos escreveram. E discutiram entre eles em colocar ou não. Que foi o próprio Espírito Santo quem escolheu também aqueles livros ficassem ali. Mas hoje ele tira todo o martírio, fala menos. Todo adolescente que estão sumindo, Deus para de fazer desaparecer, em nome de Jesus, fala menos. Eu te abençoe loucamente, fala menos. Eu te abençoe com tesouros no céu, nosso bom pastor, fala menos. Eu te abençoe com o suor do teu rosto, fala menos. Com ímã, fala menos. Com o suor do teu rosto, fala menos. Eu te abençoe com flechas desembaiadas da verdade, fala menos. A palavra do Senhor fala que somos como flechas na mão do guerreiro. Flechas desembaiadas da verdade, fala menos. Eu te abençoe com o suor do teu rosto, fala menos. Eu te abençoe com fogo flamejante, mas calma lá. Fogo flamejante na nova aliança é o Espírito Santo. Eu te abençoe com ímã. Eu te abençoe com um carrinho de corrimão, fala menos. Você vai ser sustentado por Deus, o Altíssimo, fala menos. Palavra profética designada para alguém. Hoje é uma palavra profética, fala menos. Deus tira toda a obra de desconjuntura e faz a obra, fala menos. Tira todo cessar maligno na tua vida hoje. Obra massa. Deus faz emancipar, fala menos. Então vamos lá, continuar a história do profeta Jonas. A história do profeta Jonas, registrada na Bíblia, no Antigo Testamento, narra a relutância de um mensageiro de Deus em pregar arrependimento. Ou seja, relutância. Ele lutava contra, não queria pregar. A inimiga cidade de Nínive. Foi uma cidade que matou os parentes dele, né? Ele não queria pregar lá. Foi Deus que mandou o Espírito Santo. Ele não estava querendo. Ele tem que pregar nos lugares que o Espírito Santo manda. O Espírito Santo mandou falar isso também. Temos que ter discernimento também, né? Espiritual. E Jesus também falou, inclusive, né? Aquele que não aceitasse os apóstolos, só podia a sandália e não voltar lá mais. O Espírito Santo mandou falar isso também. O Espírito também mandou alertar vocês, não é sair pregando em qualquer lugar, não. É só quando Deus manda, né? Vocês podem correr riscos, né? Independente do lugar. Vamos lá. Já pode enviar pessoas para fazer coisas contra vocês também. Após fugir e ser engolido por um grande peixe por 3 dias, no caso do profeta Jonas, ele vai para outra direção, para outra cidade. Não era a direção de Deus. Não era a direção profética. Ele quis pegar uma cidade calma, cheia de camaria. Não tinha muitos criminosos, pecados, né? Mas não era ali que Deus queria. Ele ficou com medo e também porque as pessoas tinham matado os parentes deles também. Ele estava com mágoa também, pelos 2 motivos. Depois Jonas obedece. Nínive, que é a cidade que ele não queria ir, se arrepende e é poupada de Deus. O julgamento divino da causa que ia ser destruída.
evidenciando a misericórdia divina sobre o nacionalismo. O nacionalismo na época de Israel, Deus poupou, teve misericórdia daquela cidade. A união faz a força. Fala amém, irmãos. Vamos continuar aqui então, irmãos. Deus me deu de conjuntura e vodou lá fora. Fala amém. Principais pontos da história. O chamado e a fuga. Jonas, filho de Amitai, era o nome do pai dele. Deus mandou pesquisar o nome do significado. Eu não tinha pesquisado, eu vou pesquisar aqui. Bom, irmãos, já pesquisei o significado, né? Agora vamos tornar aqui com a palavra profética. O significado do nome Amitai, o pai de Jonas, significa minha verdade, verdadeiro ou fiel. Minha verdade que significa para Deus, né? A verdade é só de Deus. Deus disse, eu sou a verdade e a vida, né? Quem vai ao Pai, senão por mim. Verdadeiro ou fiel, também se aponta para o servo do Senhor, né? Ele é verdadeiro e fiel, ele não mente, né? Ele também é fiel com a palavra de Deus. Amém. Deus te abençoe com flechas desembaiadas da verdade, com a bainha. Uma coisa para você, em Bruxelas sem ser desfeito. Foi chamado por Deus, no caso de Jonas, né, para pregar em Nínive, capital da Assíria, que é no país da Assíria, conhecido por sua violência e racismo. Temendo a misericórdia de Deus para seus inimigos, Jonas embarcou em outro navio para Tarsis, fugindo na direção oposta. Estava com medo de Deus perdoar o pecado daquele povo, ele não queria. Deus mandou ir para um lado e foi para outra direção oposta. A tempestade e o peixe. Deus enviou uma forte tempestade lá, né? Os marinheiros, ao descobrirem que Jonas fugia de Deus, primeiro eles esconderam num quartinho escuro, trancado, né? E queria esconder para sempre ali até o final da viagem. Mas não pode, você não pode esconder para sempre de Deus, tá bom, vizinho? Deixa eu pegar onde você estiver. Lançaram ao mar o seu pedido, ou seja, o pedido de Deus. Que jogassem no mar, ou seja, Deus pediu a tripulação daquele navio, que jogassem Jonas ao mar. E a tempestade cessou. Deus pediu, né, porque jogassem Jonas no mar e a tempestade parou na memória. Eles perceberam que o problema vinha dele. O próprio Deus que falou para eles ali. Ele está falando aqui. Deus parou um grande peixe que engoliu Jonas, onde permaneceu 3 dias e 3 noites, clamando por socorro. Eu vou clamando por socorro e por justiça também, por lamentação também. Ou lá nos muros das lamentações. A missão em Nínive, onde Deus mandou ele pregar, né? Após o peixe vomitar Jonas em terra firme, depois que orou 3 dias e 3 noites, né? Teve que orar bastante, né? Sim ou não? Já desobedecido, não precisa orar tanto. Mas depois que você vai para uma direção oposta que não é de Deus, tem que orar muito para sair daquela direção, aquele lugar. Deus te tira também pela misericórdia, pela bondade de Deus, mas tem que orar muito, dobramente. É importante você obedecer a Deus. Ele obedeceu e foi a Nínive. Alguns acreditaram. Ele obedeceu e foi para Nínive, pregou e muitos se converteram. Alguns acreditam que aquele peixe era uma baleia, outros acreditam que era um anjo disfarçado de peixe. Por isso não aconteceu dano nenhum nele. Mas enfim, não dá para saber. A verdade, ao certo que aconteceu ali, só Deus sabe. E chegou o tempo de restauração a Israel, fala menos. Jonas pregou que Nínive seria destruída na cidade que Deus mandou ele ir. Surpreendentemente, surpreendeu até o Jonas, que não sabia que isso aconteceria. O povo de Nínive, desde o rei até os animais, jejuou e se arrependeu. Deus mudou a direção e não destruiu aquela cidade, aquele local. É no caso Deus que mandou Jonas ir para lá, só reforçando. É para vocês saírem em todos os lugares falando não. Então, você sabe também, Deus vai destruir algum lugar, ou alguma pessoa, você vai lá e fala, não. No caso de Jonas, porque Deus mandou. Você não mandando falar isso também. A ira de Jonas é a lição de Deus. Jonas ficou irado pela misericórdia de Deus, ficou irado com Deus. Com Nínive também. Ele reclamou debaixo de uma planta, uma boreira ou uma moeira, que Deus fez crescer e depois secar. Deus usou isso como um exemplo, né? Deus usou isso para ensinar que ele se importa com as pessoas. Mais de 120 mil habitantes em Nínive e Tecoa juntos na época da escravidão. Não apenas com o conforto pessoal do profeta. Tipo assim, Deus não se preocupava só com o que o profeta queria, né? Conforto pessoal dele, que queria que o povo morresse. Planejamento ou morte, igual na época da lei. Mas Deus se preocupava, Deus sabia que o povo ia arrepender. Deus mandou ele lá. Se Deus não soubesse que o povo não iria arrepender, Deus não teria mandado ele lá, sim ou não? Deus faz jus a seus santos profetas. Significado.
A história de Jonas é uma lição sobre a obediência a Deus acima de tudo. A universalidade da misericórdia de Deus não se restringe a Israel e a recusa em aceitar a graça divina para com o próximo. No Novo Testamento, Jesus cita Jonas como um sinal. Jesus fala isso mesmo, comparando os 3 dias no peixe à sua própria morte e ressurreição. Bom, então é isso. Então bora encerrar o vídeo do canal. Deus, o nosso Messias, o nosso bom pastor, te ilumine, te abençoe, te proteja, te ilumine de todo mal. Te incendeia, tá bom, filhinho? O celeiro de ouro linho, fino e trigo transbordará. Deus te ilumine com o suor do teu rosto sobre ti. Amém. Vamos guardar a sentinela em vão os guardas que edificam os trabalhadores. Deus te faça trabalhar sobre a região noroeste, tá bom, Marcos? Obreiro Marcos. Deus abençoe todo adolescente. Deus tira a sequidão, podridão e dá cura. Amém. Deus acaba com todo o incêndio do nosso meio. Amém. Tira toda a podridão dos teus olhos, sequidão e dá cura, e mansidão e dá cura. Deus está curando todo adolescente. Amém. Deus de Dan e de Albuquerque, nosso Messias, te abençoe, te perdoe. Onde você for passar, quiser passar. Esquadrinha nosso ser, nosso coração. Esquadrinha seu ser, seu coração. Deus te abençoe com o ouro linho fino, mais puro da costa do marfim. Amém. Deus se importa com você. Amém. Deus te sonda e te conhece. Amém. Então é isso. Se cuide e até o próximo vídeo deste canal. Deus abençoe o Benjamin Peugeot e o Benjamin Pavar. Deus abençoe quem eu não conheço também. Deus abençoe com a múltipla graça de Cristo. Então é isso. Até o próximo vídeo deste canal. Fala do Senhor, fala que Deus não sonda e não nos conhece. Quadrinho nosso ser, nosso coração. Não adianta se esconder de Deus que Deus te acha, né? Todo mal que fizer para você de voodoo em Bruxelas vai ser arrancado, não ser desfeito. Fala menos. Toda podridão, sequidão e dor dos teus olhos. Jesus jamais te abandona. Começou debaixo de muitos lençóis. Você vale mais que muitos, né, Jazz? Toda procriação, sequidão e dá. Então é isso, eu estou encerrando o vídeo do canal. As palavras proféticas. Deus te dê bom ano. Tira a sequidão e dá cura. Transforma o seu ser. Amém.